Iniciamos hoje, mais uma vez, nosso momento de oração e liturgia diária. Iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos na 15ª semana do Tempo Comum, terça-feira. E antes da leitura do Evangelho, nós vamos fazer o hino Vinde Espírito Criador. Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso, dom sem par. A fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazendo sempre firmes crer. Vamos agora para a aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Oxalá ouvisses hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba. Evangelho, antífona. No dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. E o Evangelho é do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 20 a 24. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, será jogada no inferno. Porque se os milagres que foram realizados por meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E agora a explicação. Essa passagem do Evangelho é uma das mais difíceis de serem explicadas, porque nós vemos aqui Jesus, que citou Oséias, dizendo, quero a misericórdia, não o sacrifício, agora falando da justiça. E é um tipo de justiça que leva em consideração a penitência. E o que é a penitência? Penitência é fundamentada em cima do arrependimento. E arrependimento é a mudança da mentalidade. Em grego é metanous, que quer dizer para além da inteligência atual. Então, quando se fala de penitência, nós temos 2 níveis. Um nível comum e um nível incomum. O nível comum, todo mundo faz, que é aquele de quando a gente erra, a gente resolve que não vai mais errar. Quando, por exemplo, alguém bebe cachaça e depois fala, não vou mais beber. Ou quando alguém fala, ai, eu vou parar de fumar. Isso é uma penitência no nível comum. No nível incomum, a penitência é conversão do coração. E coração é alma. E o que é a alma? A alma é nossa inteligência e nossa vontade. É onde está a nossa inteligência e nossa vontade. E a alma é o princípio vital do composto de forma e matéria, né? Em outras palavras, de espírito e corpo. Né? De maneira mais comum, assim, não precisa falar tecnicamente. Claro que essa correspondência não está muito correta, mas é uma maneira para a gente ter uma noção, para a gente começar a entender a ideia aqui, né? E de forma e matéria, potência e ato. Tá bom? Então, você pode pensar em mente e corpo, alguma coisa assim. Não é exatamente isso, está meio longe, mas a gente pode entender por aí.
Certo? Nesse momento, nós temos um corpo e nós temos uma mente. Ou nós podemos dizer, nós temos uma alma e nós temos um corpo. Então, a nossa alma, que é esse centro das nossas sensações, o centro dos nossos pensamentos, das nossas inteligências, dos nossos sentimentos, precisa mudar. E essa mudança, a incomum, não é porque a gente quer melhorar o nosso tempo de vida, não é porque a gente quer comer melhor, não é porque a gente quer melhorar a nossa qualidade de vivência no mundo, não. A penitência em comum é aquela da conversão do coração em função do amor a Deus, em função do amor a Cristo. Ó, ninguém pode amar Cristo se não lê Cristo, né? Você está lendo o Evangelho? Como é que tá isso aí? Ah, não, não leio, leio de vez em quando. Aí olha lá, viu? Porque às vezes eu vou na missa de domingo e depois saio da igreja e nem lembro o Evangelho. Ah, aí não tem como, você vai converter nada, não tem como. Aí fica na penitência comum, na conversão comum. Não vai até Deus. Por quê? Porque converter-se até Deus, converter o coração, precisa do conhecimento. Você não precisa ser um doutor, um mestre em teologia, não, nem um bacharel, mas precisa pelo menos ler. A gente precisa ler. E ler e reter. Então, hoje, nós estamos aqui com o Evangelho de Jesus na nossa mão e ele está falando o seguinte: olha, eu realizei tantos e tantos milagres, levantei até gente dos mortos, fazendo ressuscitar uma menina. Depois ressuscitei o filho de uma viúva, e ressuscitar filho de viúva é muito importante porque era o jeito que a viúva tinha de sobreviver. Coitadinha, naquele período, ainda mais dominado pelo Império Romano. Você imagina ser viúva naquele período? Se na Idade Média você tinha que ter até uma casa do lado da igreja para sustentar, e porque já tinha igreja, já tinha visão cristã. Imagina quando naquela época tá na roça com enxada, sem chapéu, sem água, sem cantil de água e no sol. Entende? Não tem o que fazer. Então, assim, Jesus ressuscita o filho de uma viúva, cura cegos, retira a lepra, multiplica pães. Mais de uma vez, aliás. E mesmo assim o pessoal tem dificuldade de acreditar nele. Ah, não sei não. Cura paralítico, ah, não sei não. Ressuscita não, expurga demônios. Que podem ser doenças, como pode não ser, a gente não sabe se é doença mental, se é realmente espírito. Né? Então, Jesus não importa. Jesus vai lá e arrebenta aquilo ali e cura. E restitui. E coloca de volta a pessoa na sociedade. Restitui a dignidade da pessoa. E mesmo assim o povo continua duvidando dele. E aí ele fala isso que você está vendo aqui. Ele fala, olha, o julgamento de você vai ser muito pior. Porque o coração, a alma do ser humano tende para Deus. Porque Deus é a causa final. Deus é a causa perfeita. Deus é a perfeição e a bondade. E a gente é inclinado naturalmente para ele. A gente não sabe, mas a bondade que a gente gosta nas pessoas, a beleza que a gente vê no mundo, o amor que a gente recebe das pessoas que estão próximas de nós, o perdão, a misericórdia, a generosidade, a caridade, tudo isso é reflexo de Deus e a gente busca isso nas pessoas. Falando em termos comuns, se você vê aquela pessoa muito, muito bonita, você fala, nossa, que pessoa bonita, né? Pessoa fantástica, bonita, maravilhosa. Aí você chega perto dela, a pessoa é mesquinha, avarenta, egoísta, ciumenta, invejosa. O que você faz, hein? Você fica perto? Você corre. Você, nossa, não dá para ficar perto, não. Tô fora. Nossa, pode ser bonito, bonita, tô fora, tô correndo. Agora, pessoa esteticamente fim. Santa Margarida de Castelo. Cega, corcunda,
tinha nanicolismo, manquetola, mãozinha tudo travada. Todo mundo queria ficar perto dela. Por quê? Porque, embora esteticamente fosse feinha, na alma era enorme. Era a beleza de Deus. Só faltava a estética, o resto estava tudo ali. Tudo ali. Todo mundo queria ficar perto dela, aclamada pelo povo. É santa, santa súbita. Porque converteu o coração dela para Deus. Desde criança, converteu o coração dela para Cristo. Converter o nosso coração é fazer penitência. Veja, fazer penitência não é ir ajoelhado daqui até a Aparecida do Norte. Fazer penitência pode ser não comer carne na Páscoa, mas veja, entendeu? Não é bem fraquinho, né? Fraquinho a penitência, mas começo, tá bom, começou, tá ótimo. Mas é fraquinho ainda. O que é a conversão mesmo? Alguém que te magoou seriamente, falou mal de você, e aí você diz, eu perdoo porque Cristo perdoa. Por amor a Cristo, eu perdoo. E porque Cristo ama essa pessoa, embora ela não valha nada mesmo, porque vai dizer que você não vai pensar assim, até parece, eu perdoo também. Porque Cristo ama ela. Eu não consigo amar, mas Cristo ama, então eu vou no embalo de Jesus e pronto. Amo essa pessoa porque Cristo ama. Porque amo Cristo, então vai. Então, então, Cristo, sendo o mestre das almas, convida a gente a imitá-lo. E a penitência é a imitação dele. Não é aquela imitação que fica naquela imitação da Idade Média, daquele livrinho famoso, clássico, Imitação de Cristo. Aquilo ali é o começo. Hoje nós temos outras estruturas sociais mais complexas para imitar Jesus. Na nossa sociedade atual, complexa, capitalista, industrial, produtiva, imitar a Cristo com as instituições atuais é mais complicado, porque nós temos que adaptar constantemente. A proteção dos mais fracos através da lei, nós temos que interferir na lei, na produção das leis municipais, estaduais, federais. Nós temos que exercer a nossa cidadania para dizer não àqueles projetos que não protegem a vida, que querem excluir as pessoas para manter um sistema de mercado, quer sacrificar o pobre para manter privilégios de algumas pessoas, alguns grupos, algumas empresas. Não pode. A gente tem que lutar. A gente tem que lutar hoje para proteger o meio ambiente. Isso tudo é penitência, viu? Não é penitência, não é ficar em casa não comendo. Não vou comer bacalhau, não vou comer carne, não vou comer chocolate. Isso é começo, tá certo, tem que fazer, mas tem que ir além. Tem que ir além. Hoje foi o dia da canonização de São Tomás de Aquino, no século XIII. Ah, mas São Tomás de Aquino é só um estudioso lá e tal, e o que ele fala para mim? Não fala nada, não, ao contrário. Ele é um santo também. Não é qualquer santo, é santo da ordem mendicante de São Domingos, logo ali nas primeiras gerações. Ou seja, levava muito a sério a virtude da pobreza. Ah, mas se tem pobre, não vai ter mercado. Não tem mercado, não tem geração de riqueza atualmente. Isso aí tem que ser abandonado. Não, não. Primeiro de tudo que ninguém ama tanta pobreza assim. Hoje, quem é que vai andar descalço igual São Domingos de Gusmão? Quem é que vai andar com 3 roupinhas igual São Tomás de Aquino? Quem é que vai se dedicar o tempo todo para estudo e etc., sendo um mendicante que não recebe nada de ninguém? Muito pouco. Se tiver, é pouco. A maioria não faz isso. Então, isso não é uma preocupação. Quem fala isso aí está usando de retórica, é bobagem isso. Agora, a gente não. A gente precisa fazer as coisas acontecerem no nosso tempo. Proteção ambiental, proteção em relação aos animais abandonados, proteção em relação ao pobre, ao deficiente, proteção em relação à vida. No geral, isso é penitência hoje. Jesus chama a gente a entender que o juízo acontece de momento a momento. E esse dia do juízo que ele fala aqui
É de momento a momento, escolha em escolha nossa. E o que é o inferno? É quando a gente tensiona contra Deus. O que é tensionar? Não é de intentar contra Deus. Isso é impossível. Deus é Deus, a gente não... Como é que criatura vai fazer alguma coisa contra o Criador, que é eterno, imutável, transcendente? Não tem nada para fazer. Agora, tensionar contra Deus é nossa natureza vai para Deus, nossa natureza quer se converter, quer fazer penitência para Deus, e a gente tensiona para o outro lado, para o lado do nosso egoísmo. Aí sabe o que acontece? Cria uma tensão entre Deus e o nosso eu, entre Deus e a nossa idolatria. E aí o que acontece entre esses dois pontos é o inferno. Por quê? Porque essa dificuldade de se direcionar para Deus faz com que a gente fique em agonia, faz com que injustiças ocorram, faz com que as pessoas sofram, faz com que o nosso mundo pegue fogo. Quase literalmente atualmente, né? Então, é necessária a penitência. E a penitência é esse voltar-se para Deus. E ninguém pode voltar-se para aquilo que não conhece. E para conhecer é preciso ler, reter e refletir. E tudo que eu falei vale para mim, mais do que para vocês. Então, pronto. Terminado hoje a nossa reflexão, a nossa explicação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Começamos agora e vamos agora para a nossa Liturgia das Horas, ofício das leituras.